Olá, vamos falar sobre Espiritismo. Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, filosofia e religião. Desde já convido você a conhecer este canal, clicar no sininho, dar o seu like, comentar os vídeos e me ajudar a divulgar este canal de luz. Trago a você neste momento o nosso estudo e comentário do Evangelho segundo o Espiritismo. Chegamos ao capítulo 26 e estamos quase concluindo a obra, mas mesmo assim, convido você a estar assistindo os vídeos anteriores, lendo também, tirando suas conclusões, pegando o Evangelho em casa, descobrindo o gosto maravilhoso desta leitura que nos ajuda à reforma íntima, nos convida à conexão com a espiritualidade e buscar o amor ao próximo e a nossa melhora também, nosso local e nosso sentido neste mundo, certo? Então, capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Item número 1. Dom de curar. Nos diz a espiritualidade. Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. São Mateus, capítulo 10, versículo 8. Item 2. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, disse Jesus aos seus discípulos. Por esse preceito prescreve não se fazer pagar por aquilo que nada pagou. Ora, o que eles tinham recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, quer dizer, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus para o alívio daqueles que sofriam e para ajudar a propagação da fé. E lhes disse para dele não fazerem um tráfico, nem um objeto de especulação, nem um meio de vida. Então nós percebemos assim que se de graça recebemos o dom da mediunidade, vamos dizer assim, como é que nós iremos cobrar para exercer esta mediunidade quando nada pagamos para tê-la? Antes de reencarnarmos, dentro da nossa programação reencarnatória, nós recebemos dentro disto um preparo também no nosso organismo, no nosso perispírito, para depois o nosso organismo físico estar adequado a isto, para desenvolvermos também estas mediunidades, as quais somos portadores, para que assim, desta maneira, nós, através do amor, reparássemos o mal realizado anteriormente. Também, desta maneira, equilibrássemos o bem, limpássemos a nossa consciência da culpa e da dor que carregamos muitas vezes por atitudes erradas cometidas, e também para continuarmos progredindo. Não necessariamente viemos somente para reparar coisas erradas, mas para fazer o bem. Então recebemos isto de forma gratuita. Nada nos é cobrado para isto. E nós não temos o direito de cobrarmos para exercer isto. Não podemos fazer disto o único meio de ganho de vida. Muito pelo contrário. Nós viveremos do suor do nosso rosto, do nosso trabalho, e a mediunidade, a caridade, pode ser exercida de várias maneiras. Eu posso dobrar os meus joelhos ao lado da minha cama, posso sentar na minha cama se não puder me ajoelhar por algum motivo que seja, e estar orando por alguém. Estarei exercendo a mediunidade, estarei exercendo a caridade e não tenho o direito de cobrar para isto, certo? Item número 2. Preces pagas. Nos diz aqui, esta é a segunda mensagem, aliás, nos diz o item 3. Ele disse em seguida aos seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava: guardai-vos dos escribas que ostentam, passeando com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que, sob pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão por isso uma condenação mais rigorosa. São Lucas, capítulo 20, versículos 45, 46 e 47,
São Marcos capítulo 12, versículos 38, 39 e 40. São Mateus capítulo 23, versículo 14. Item 4. Jesus disse também: não façais pagar as vossas preces. Não façais como os escribas, que sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, quer dizer, abarcam as fortunas. A prece é um ato de caridade, de um impulso do coração. Fazer-se pagar pela que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, é uma fórmula cujo cumprimento se proporciona à soma que ela rende. Ora, de duas uma, Deus mede ou não mede suas graças pelo número das palavras. Se são necessárias muitas, por que dizê-las poucas, ou quase nada, por aquele que não pode pagar? É uma falta de caridade. Se uma só basta, o excesso é inútil. Por que pois, fazê-las pagar? É uma prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede. Porque, pois, aquele que não é mesmo seu distribuidor, que não pode garantir a sua ostentação, faria pagar um pedido, talvez sem resultado? Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça, que se solicita de sua misericórdia, a uma soma em dinheiro. De outro modo, disso resultaria que, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus seriam suspensas. A razão, o bom senso, a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de pôr preço em sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, que está para todos, para o pobre como para o rico. Se considera imoral, traficar as graças de um soberano da terra, seria lícito vender as do soberano do universo? As preces pagas têm um outro inconveniente. Aquele que as compra se crê, o mais frequentemente, dispensado de orar, porque se considerou quite quando deu o seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos são tocados por meio de pensamento daquele que se interesse por eles. Qual pode ser o seu fervor daquele que encarrega um terceiro de orar por ele? Pagando, qual é o fervor desse terceiro quando delega seu mandato a um outro, este a um outro e assim por diante? Não é reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente? Então, nós percebemos aqui que a espiritualidade nos chama a atenção para que nós não terceirizemos as nossas necessidades e não terceirizemos a solução dos nossos problemas. Deus se encontra, como sempre nos diz a espiritualidade, a uma oração de distância de nós. Ou seja, a prece que eu faço, o irmão ou a irmã que está aqui me ouvindo também pode fazer. Todos nós somos livres para orarmos. Não existe pretensão, de forma alguma, escolha da espiritualidade, da parte de Deus, de dizer, e aquela ali é mais bonitinha, aquele ali é mais bonitinho, então vou ouvir a prece que ela me diz, vou ouvir a prece que ele me diz e essa eu vou atender. Não, muito pelo contrário. Todas as preces são guardadas, todas as preces são ouvidas e todas as preces têm a sua intenção analisada, guardada e ela chega ao seu destino. Não é porque eu pedi para conseguir uma determinada coisa, é algo que me é muito importante e não fui atendida ainda, que a minha prece perdeu o efeito. Pelo contrário. Talvez o meu pedido, se for atendido, pode me colocar a perder ou me desviar do caminho. Talvez não esteja no tempo do amadurecimento para que eu receba o que estou solicitando. Ou muitas vezes estou intercedendo por alguém, mas esta pessoa, por ter atitudes completamente contrárias e erradas, faz com que esta prece demore para chegar até ela este efeito, mas sempre alcança, mas é trabalhado
na reforma íntima é trabalhado nas atitudes. Cada caso é um caso, mas nenhuma prece se perde. Toda prece alcança o seu objetivo. Portanto, podemos orar em conjunto? Sim, mas não podemos simplesmente dizer: Mariazinha, ore por mim, Joãozinho, ore por mim, e eu fico sentada olhando a vida passar pela janela, de braços cruzados, porque eu deleguei a outra pessoa que orasse. Então eu não preciso fazer oração. Cada um de nós responde por si, certo? Item seguinte: vendilhões expulsos do templo. Item 5. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, tendo entrado no templo, começou a expulsar aqueles que aí vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os assentos dos que vendiam pombos. Não permitiu que ninguém transportasse nenhum utensílio pelo templo. Ele os instruiu também, dizendo-lhes: não está escrito: minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? E, todavia, fizestes dela um covil de ladrões. O que os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido, procuravam um meio de fazê-lo perder-se, porque eles o temiam, visto que todo o povo estava arrebatado em admiração por sua doutrina. São Marcos, capítulo 11, versículos de 15 a 18, São Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 13. Item 6. Jesus expulsou os vendilhões do templo, condenando assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma que seja. Deus não vende nem sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem, pois, não tem o direito de as fazer pagar. Então, infelizmente, nós não estamos aqui condenando, julgando, criticando religião alguma. Mas nós sabemos que, infelizmente, muitas religiões que dizem ser e ter a posse exclusiva da verdade sobre Deus e todos os evangelhos cobram e dizem que se deve pagar por determinadas situações, orações para se livrar do pecado, entre outras coisas. Cada um responderá por aquilo que estiver praticando. Mas Deus não cobra o seu amor por nós. Deus não cobra o seu perdão. Aliás, Deus não tem a necessidade de perdoar, uma vez que Ele nos ama infinitamente. Nós é que na nossa consciência pedimos perdão para nos sentirmos redimidos das culpas em frente às questões que nós fazemos de errado. Certo? Então prestemos muita atenção nessas situações, porque infelizmente aliada à dor, aliada ao desespero que muitas vezes nós nos encontramos, qualquer pessoa está sujeita a isso. As pessoas muitas vezes, se apoiando nisso, cobram, e aqueles que estão no desespero pagam para se livrarem daquela dor carregada na alma, certo? Último item última mensagem deste capítulo, chamada mediunidade gratuita. Item 7. Os médiuns modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para vender-lhes palavras que não lhes pertencem, porque não são o produto da sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho pessoal. Deus quer que a luz alcance a todos, não quer que o mais pobre dela seja deserdado e possa dizer: eu não tenho fé, porque eu não pude pagá-la. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio, e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la da sua finalidade providencial. Item 8. Todo aquele que conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam, sua repulsa por tudo que seja do interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa é preciso para afastá-los,
não poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que os chamasse a tanto por sessão. O simples bom senso repele um tal pensamento. Não seria também uma profanação evocar a preço de prata os seres que respeitamos ou que nos são caros? Sem dúvida pode-se assim ter manifestações, mas quem poderia garantir-lhes a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, espertos e toda a multidão de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, vêm sempre e estão prontos para resolver ao que se lhes pergunta, sem se importarem com a verdade. Aquele, pois, que quer comunicações sérias deve primeiro pedi-las seriamente, depois se esclarecer sobre a natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conciliar a benevolência dos espíritos, dos bons espíritos, é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Item 9. Ao lado da questão moral, apresenta-se uma consideração afetiva, não menos importante, que se prende à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão, não somente porque seria desacreditada moralmente e logo comparada aos ledores de sorte, mas porque um obstáculo material a isso se impõe. É uma faculdade essencialmente móvel, fugídia e variável, com a permanência da qual ninguém pode contar. Seria, pois, para o explorador um recurso sempre incerto, que poderia lhe faltar no momento em que lhe seria mais necessário. Outra coisa é um talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho, e que por isso mesmo é uma propriedade da qual, naturalmente, é permitido tirar partido. Mas a mediunidade não é nem uma arte, nem um talento. Por isso, ela não pode se tornar uma profissão. Não existe senão pelo concurso dos espíritos. Se esses espíritos faltarem, não haverá mais mediunidade. A aptidão pode subsistir, mas o exercício está anulado. Assim, não há um só médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em dado instante. Explorar a mediunidade é, pois, dispor de uma coisa da qual não se é realmente senhor. Afirmar o contrário é enganar aquele que paga a mais. Não é de si mesmo que se dispõe, são dos espíritos, das almas dos mortos, cujo concurso é posto à venda. Esse pensamento repugna instintivamente. Foi esse tráfico degenerado em abuso explorado pelo charlatanismo, a ignorância, a incredulidade e a superstição, que motivou a proibição de Moisés. O espiritismo moderno, compreendendo o lado sério da coisa, pelo descrédito que lançou sobre essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Ver o livro dos médiuns, aqui nos fala, capítulo 28, o céu e o inferno, capítulo 11. Item 10. A mediunidade é uma coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de forma mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, que fez ao preço de sacrifícios, frequentemente penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Ele não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, conquanto pobres, não faziam pagar as curas que operavam. Todo aquele, pois, que não tem do que viver, procure os recursos em outra parte do que na mediunidade, que não consagra ela, se preciso for,
senão o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos lhe terão em conta o devotamento e seus sacrifícios, ao passo que se afastam daqueles que esperam fazer deles um meio para subir. Então nós sabemos que a mediunidade ela só ocorre com o concurso e o auxílio da espiritualidade. Portanto, cobrar por algo que não nos pertence, que nós não podemos exercer e realizar fisicamente sozinhos, que dependemos do intercâmbio entre o plano material e o plano espiritual, por isso médiuns, medianeiros, nós não temos este direito, porque nós não podemos ter posse de determinado espírito, dizendo a ele, venha aqui, permaneça aqui e me auxilie a curar, e assim eu vou recebendo financeiramente por isto, como se eu estivesse comprando alguém, determinado espírito. Isto não existe. Nós não podemos fazer isto, porque uma vez que colocarmos preço nisto, estaremos colocando preço também sobre as consequências que iremos colher sobre tudo isto, certo? Então este foi o item número 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. No próximo vídeo estaremos estudando o penúltimo capítulo, 27, pedi e obtereis. E depois chegaremos à última parte deste Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Eu sou Débora Rabelo, um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.